Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e atuo como professora de suporte à disciplina imunologia. Na aula de hoje, daremos uma introdução ao conteúdo da AD2. Eu vou explicar detalhadamente os conceitos relacionados nessa AD para tentar ajudar vocês na medida do possível. Uau! Alguns micro-organismos patogênicos possuem a habilidade de escapar do sistema imunológico. Um exemplo disso é a subvariante SARS-CoV-2, que tem a capacidade de modular negativamente a expressão de MHC de classe 1, com a finalidade de fugir da vigilância imunológica do hospedeiro. Quais são as consequências dessa modulação negativa de MHC de classe 1? Justifica a sua resposta. Eu coloquei para vocês no grupo uma revisão, vou até tentar achar aqui a revisão para compartilhar a tela. Essa revisão fala, é um resumo do conteúdo da AD2. Estudo dirigido para a P2. Já tá lá no grupo de vocês. O que esse estudo dirigido quer dizer? Esse estudo dirigido está dizendo que o MHC de classe 1 fica dentro da célula, fica fora da célula. O MHC de classe 2 fica dentro da célula. Então, o MHC é uma estrutura que liga, que se conecta a outras estruturas fora da célula. Então, o que acontece? O vírus SARS-CoV-2, presta bastante atenção numa coisa. A questão está falando o seguinte: alguns micro-organismos patogênicos possuem a habilidade de escapar do sistema imunológico. O exemplo disso é a subvariante SARS-CoV-2, tem a capacidade de modular negativamente a expressão MHC com finalidade de fugir da vigilância imunológica do hospedeiro. Quais são as consequências dessa modulação negativa de MHC de classe 2? Isso é uma pergunta. Justifique sua resposta, é uma outra questão que você precisa colocar. O MHC de classe 1 é um ligante, ou seja, é uma estrutura que fica na superfície da célula. Essa estrutura da superfície da célula, ela permite que a célula internalize qualquer patógeno que está fora dela. E lembra das duas estratégias de alimentação da célula, fagocitose e pinocitose? A fagocitose digere partículas sólidas e a pinocitose digere partículas menores ou partículas líquidas. Então, para que uma substância seja fagocitada na célula, ela precisa se ligar, a chave dessa substância precisa encaixar na fechadura que tem o MHC de classe 1. Esse MHC de classe 1 reconhece ou não aquela substância como negativa ou como positiva e internaliza. Dentro da célula, esse MHC faz uma desmonte, vamos dizer assim, um desmonte da estrutura do vírus, e esse vírus é reaproveitado, parte desse vírus é reaproveitado como alimento, e com esse processo de desmonte, o que vai acontecer? As células começam a entender como esse MHC funciona, e dessa forma, como esse vírus funciona, e dessa forma ela aprende a estrutura necessária para destruir esse vírus. Vou tentar achar aqui, vou tentar compartilhar aqui com vocês, naquele resumo que eu coloquei, essa resposta. Tá, eu vou explicar questão por questão. Quais são as consequências da modulação negativa de MHC de classe 1? Ou seja, o MHC de classe 1 não consegue entender se aquele patógeno ou vírus é mau ou não. Então, como esse patógeno, vocês lembram que eu expliquei para vocês que existe um grupo de célula chamada APC, célula apresentadora de antígeno. Esse SARS-CoV-2, ele se disfarça para quê? Você tem uma tabelinha na apostila dizendo as células que apresentam MHC e células que não apresentam MHC1, que apresentam MHC2. Então, o que acontece? Algumas células não possuem MHC2. E outras células possuem a MHC1,
mas não possuem MHC2. Todas as células nucleadas possuem MHC. Só que as células não nucleadas, como hemácia, células do olho, não possuem MHC. Tanto que é muito mais fácil você receber transfusão de sangue. Uma pessoa que recebe transfusão de sangue, geralmente ela pode receber, ela recebe o quê? Ela recebe hemácia, porque hemácia não tem MHC. E por ela não ter MHC, não causa rejeição. A transfusão de sangue não causa rejeição. Então, se você, por exemplo, quiser receber doação de córnea, você não recebe. Vou dar um exemplo assim, bem comum. Uma pessoa que fez, sei lá, que fez uma cirurgia de catarata, ela colocou uma lente no olho, para essa cirurgia retira aquela massa branca que fica no olho, que impede a luz entrar, e artificialmente o médico coloca uma lente. Essa lente substitui essa massa branca, substitui a nossa retina e protege nosso olho, e não deixando o olho se expor. Porém, normalmente não acontece rejeição daquela substituição. O que acontece é que, porque todas as células do nosso corpo começam a aderir a qualquer substância que está entrando em contato, se você colocar uma mesma blusa sem tomar banho por uma semana, a célula da sua pele vai ficar grudada naquela roupa. Tanto que aquela roupa vai ficar fedida, porque as células mortas vão ficar grudadas na roupa. E as bactérias vão consumir essas células mortas e você vai sentir um cheiro ruim. Já no nosso olho, a gente tem células, não tem célula de defesa no olho. A gente tem substâncias no nosso olho que limitam a propagação de patógenos. A nossa lágrima, ela tem essa função. Tem uma série de substâncias químicas na nossa lágrima que alteram a sobrevivência de alguns patógenos nela. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tabelinha que compara o MHC e o local que ele é encontrado. Compartilhar aqui com vocês. Vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês a outra imagem. Essa tabelinha fala o seguinte: características. Onde fica, qual o tamanho do MHC de classe 1? Tem de 44 a 47 cada, que é uma unidade de medida. Já a MHC de classe 2, ela fica internamente na célula, então ela é menor. Apresenta 32 a 34 cada. Localização dos resíduos. Domínio alfa 1, alfa 2, domínio alfa 1 e beta 2. Alfa 1, alfa 2 significa que fica na superfície. Sítio de ligação do correceptor da célula T. Região alfa 3 se liga à molécula CD8. No caso da classe 2, CD4. Quando a gente fala de célula apresentadora de antígeno, essa célula se transforma, que é a linfócito T, se transforma, e essa transformação é linfócitos TCD8 e TCD4. O MHC só tem linfócito TCD8 e MHC2 TCD4. Isso quer dizer que essas células são células de defesa contra patógenos, especializadas em vírus, tá? Porém, não existe MHC de classe 1 e classe 2 somente em linfócito T. Pode também ser encontrado em outras células, mas a predominância é do linfócito T. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou lembrando aqui HeLa A, HeLa AB, HeLa C. Essas células são baseadas numa classificação
Essas células são baseadas numa classificação que é uma capacidade de reprodução. Essa é uma capacidade que algumas células possuem de se reproduzir. Olha só. Fenda de ligação do peptídeo. O desenho esquemático da molécula de MHC de classe 1, diagrama demonstrando as diferenças de diferentes regiões da molécula de MHC de classe 1. Observe os 3 segmentos da cadeia alfa, a cadeia invariável beta-2, microglobulina e os receptivos domínios globulares. Estrutura tridimensional obtida de cristais de moléculas de MHC de classe 1. Note as estruturas de alfa-hélice da fita B da molécula que formam a fenda de ligação do peptídeo. Está vendo essa fenda de ligação de peptídeo? É aqui que o patógeno se disfarça. É aqui que o patógeno aparece e a célula ela se disfarça, ela modula a sua superfície, a sua estrutura celular, que faz com que a célula de defesa não consiga capturar ela. Só dentro da célula de defesa que o MHC de classe 2 vai lá e desmonta. Mas isso se essa célula, se essa estrutura viral predar um linfócito. Se ela predar um outro tipo de célula, por sei lá qual motivo, principalmente células nucleadas, ela consegue se reproduzir com mais facilidade. Não é comum um vírus predar uma célula não nucleada, porque as células não nucleadas não apresentam muitos nutrientes para esses vírus. E vocês sabem que o vírus não tem núcleo. Ele captura todos os nutrientes diretamente da célula. Então, se ele não tem núcleo, ele não quer uma célula que também não tenha núcleo. As células que são nucleadas são principalmente as células de defesa, que são células muito nutritivas. Tem algumas células de defesa que possuem até 3 núcleos. Na verdade, um núcleo só trilobado. Então, se ele é trilobado, ele tem muitos nutrientes e muitas energias. Então, você caçando uma célula dessa, no caso, se você se colocar no lugar do vírus, ela vai absorver mais energia. Porém, essas células também possuem defesas mais aguçadas. E isso faz com que essas células não sejam mais espertas, vamos dizer assim, contra os vírus, tá? Voltando aqui, eu estou falando um monte de coisa, nem parou o compartilhamento, né? Deixa eu ver. Parar a apresentação. Voltando aqui a questão. Com o bacilo Mycobacterium leprae, agente etiológico da hanseníase, infecta macrófagos e células de Schwann. A classificação clínica da doença é definida de acordo com a resposta imunológica desenvolvida por cada indivíduo. Observa-se que existe uma forma de resistência parcial à infecção de N. leprae. O polo tuberculoide, devido à eficácia da imunidade celular à produção de citocinas, IL-2, TNF e FNY, gama, né? Que controla a proliferação bacilar, podendo até eliminar completamente o bacilo. No outro polo, virchowiano, ocorre o predomínio de IL-4, IL-5 e IL-10. Devido à ausência de uma resposta imune celular eficiente contra M. leprae, ocorre multiplicação e disseminação dos bacilos. Considerando a diversidade de resposta imune que o patógeno pode desencadear, qual o padrão de resposta TH1 e TH2 predominantemente observado em cada polo da doença? Justifica. Vou terminar de gravar depois.